Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos. Obrigada aí pelos novos inscritos, a todos vocês que me compartilham. E eu queria também agradecer a todos vocês que foram visitar a minha livraria, aproveitaram a promoção de inauguração. Ela termina hoje, então se você ainda não fechou seu carrinho, aproveite, porque os preços realmente estavam extraordinários. Foi muito bem sucedida essa inauguração e eu percebi que os livros que eu indiquei aqui na quarta-feira da semana passada ficaram entre os 4 mais vendidos. Então eu quero agradecer a vocês pela confiança em acatar algumas das minhas indicações literárias, tá? Para finalizar essa semana de inauguração, eu queria falar de um tipo de literatura que eu aprecio muito e que eu acho importantíssima para a formação intelectual de qualquer pessoa, é que se atribui a etiqueta de literatura polêmica. Considerando que polemos vem de guerra, do grego, né? A literatura polêmica é justamente aqueles escritos que se propõem combater no plano das ideias, né, pessoas que defendem essas ideias. E aí a gente tem, ao longo da tradição, pessoas que realmente se destacam muito nesse tipo de literatura. Umas com graça, outras com muita virulência, outras com elegância. E aí eu vou falar de 3 autores, 2 ingleses e um brasileiro, para recordar vocês do quanto que pode ser um incrível exercício intelectual habituar-se a frequentar esse tipo de literatura, tá? Eu quero dizer, antes de mais nada, que a gente deve diferenciar um tipo de autor como Voltaire, que na verdade era um destruidor de tudo, né? Ele é conhecido como um polemista forte, mas se você vai ver as polêmicas do Voltaire, você se decepciona, porque você lê o Cândido, né? Cândido, o otimismo é uma sátira da filosofia do Leibniz. Aí você vai ler a Monadologia e fala, Voltaire é um picareta. Mesmo as cartas inglesas, quando você lê as cartas inglesas do Voltaire, você percebe que ele não lê os autores de quem ele fala. Então, o Voltaire eu costumo entender muito mais como um picareta. Quando eu falo de polemistas, eu estou falando daqueles autores que realmente souberam brigar, né, guerrear no campo das ideias com argumentos muito fortes. E a característica desses autores é que antes de eles empreenderem essas batalhas, você percebe que eles têm décadas de reflexão muito profunda. E quando eles vão combater certas ideias, é porque eles percebem as consequências na vida de se defender esse tipo de ideia. Então, na verdade, há uma filosofia muito sólida por trás de todo esse ataque. E é nesse sentido que essa literatura ela é profundamente pedagógica. Nesse momento que a gente percebe que a gente só consegue argumentar com força, virulência, graça contra pessoas que defendem ideias que geram problemas para a sociedade ou que na verdade são péssimas soluções, mas são vendidas como a 7ª maravilha do mundo, só frequentando esse tipo de literatura, esse tipo de briga, a gente percebe o quanto que é parte de uma vida intelectual você polemizar, ou seja, você se contrapor frontalmente a ideias perniciosas, tá? Qualquer intelectual íntegro vai abraçar polêmicas. Então, tudo que se diz os polemistas, que na verdade são pessoas que querem chamar atenção, é uma bobagem. Na verdade, o polemista genuíno é aquele que identifica o tipo de problema grave que um conjunto de ideias pode desencadear na vida de seres humanos, né? E dos autores que era muito feliz nisso é o Chesterton. Na verdade, esse é um cara de 1000 talentos, né? É um grande escritor, um cara incrível. Na minha livraria tem essa caixa é maravilhosa, tá? Ela tá um preço ótimo, porque tá com 50% de desconto, mas se vocês comprarem esta caixa, vocês têm literatura de primeira ordem para ler até o final do ano, que os 4 livros que tem aqui são preciosidades. Um dos livros que tem aqui, esse aqui, chamado Hereges. Nesta obra você vê o Chesterton se contrapondo, né, analisando do ponto de vista da ortodoxia, por que é que tal pessoa, né, tal autor é um herege. E é um livro maravilhoso porque você percebe aqui que o Chesterton ele tem uma argumentação tão forte e ele tem uma convicção tão profunda dos princípios que ele defende, que quando ele vai, por exemplo, dizer qual é a fragilidade, qual é a heresia que caracteriza, por exemplo, o pensamento do Bernard Shaw,
que é aquele célebre membro da Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana é justamente aquele clubinho dos socialistas ingleses, inspirado, que recebeu esse nome porque eles se inspiram no Fábio Máximo. Fábio Máximo foi um general romano que venceu Aníbal protelando a batalha. Fábio Cunctator foi o apelido que ele recebeu na literatura latina. E Cunctator em latim significa protelador. Então, Fábio o protelador. O que são os socialistas fabianos, né? Por que é Fabian Society? É inspirado no Fábio Cunctator. E, na verdade, o socialismo fabiano que era aquele que sempre defendeu a vida toda o Bernard Shaw, é justamente aquela implantação do socialismo feita sem revolução, com paciência, com calma, cansando, por assim dizer, o adversário para vencê-lo no momento de maior fragilidade, né? Como o Fábio venceu as tropas de Aníbal. E o Chesterton, na verdade, ele tinha uma relação de respeito recíproco com o Bernard Shaw, ambos defendiam coisas completamente distintas, e quando ele vai falar do tipo de heresia que caracteriza o Bernard Shaw, em nenhum momento ele desqualifica a pessoa ou a inteligência do Bernard Shaw, ele não precisa fazer isso. Ao contrário, ele mostra primeiro tudo que o Bernard Shaw tem de interessante, inteligente, quais são as qualidades dele imbatíveis, mas depois ele mostra que ele tem um vício, né? Ele comete uma heresia em especial, e essa heresia é, na verdade, comparar o homem ao ideal que não existe na realidade. Então ele fala, olha, tudo que ele espera do homem, todas as decepções que ele tem e todos os projetos de sociedade perfeita que ele nutre, no fundo, contam com uma quimera, né? Então esse é o problema. E ele fica comparando o homem real a quimeras, de tal maneira que nunca as soluções que ele oferece vão encontrar a base na realidade, porque, na verdade, é um comparador que tem como base um ser que não existe. Então, ele não olha para a realidade e da realidade ele elabora um pensamento ao contrário. Ele fica comparando a realidade com figuras quiméricas que, na verdade, saíram da sua imaginação. E quando ele mostra e aponta isso, ele aponta a maior das fraquezas da tradição igualitarista, que é o utopismo, né? O que é uma herança do utopismo. Você tomar como parâmetro aquilo que não tem lugar no mundo com as coisas do próprio mundo. E por que essa é uma heresia? Porque é desprezar o homem como ele é. Essa obra, Hereges, é maravilhosa, porque vocês vão ver o Chesterton com muita elegância, muita ironia e muita fineza, e mostrando a fraqueza de vários autores. Ele fala também do Kipling, né? Ele fala do H.G. Wells, enfim, é uma obra que ele ali não perdoa ninguém, mas ele faz isso com tanta inteligência que ele nos ensina a argumentar sem apelar à desqualificação. Um outro polemista que eu gostaria de recordar a vocês, e aí eu vou remeter vocês também à minha livraria, se você ainda não tem essa obra, é o Scruton. Roger Scruton, quando ele escreve Pensadores da Nova Esquerda, ele, na verdade, polemiza diretamente com vários nomes que se consagraram nos anos 80, no mundo intelectual europeu. E aí ele vai mostrando um por um onde está o vínculo de cada um deles com a tradição marxista. Por quê? Porque a característica dos pensadores da nova esquerda, como Foucault, Thompson e tantos outros, é justamente se dizerem não marxistas. Mas aí o Roger Scruton, com muita inteligência, mostra o que permanece de marxismo em cada um. E ele também faz isso com um pouco mais de acidez, né? Mas reconhecendo os méritos de cada um dos pensadores que ele destrói, né? Então ele vai destruindo as ideias, corroendo as ideias, demonstrando a fragilidade das ideias, sem atacar em nenhum momento os eventuais méritos da pessoa. E com isso, qual a impressão final a que chega o autor? A gente fala, tá bom, esse cara de que ele está falando é muito fraco, né? Então vocês percebem o poder desse tipo, desse estilo de polêmica? Isso é muito característico na tradição inglesa. O Chesterton com muito humor, porque é um cara muito bem-humorado, e o Roger Scruton com aquela acidez, né? com aquele mau humor divertido e sardônico que ele era característico. Todos os links das obras que eu estou citando vão estar aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, todos têm na minha livraria. E um terceiro autor que eu não posso deixar de indicar, porque ele é muito importante para a cultura brasileira, é o Olavo de Carvalho, tá? Não dá para não indicar. Por quê? Porque naquela obra, o Imbecil Coletivo é como se fosse um conjunto enorme de notas de pé de página. Ele próprio diz isso, tá? Eu tô repetindo as palavras do autor. Um conjunto de notas de pé de página que não couberam entre as notas de rodapé do Jardim das Aflições. Por quê? Porque, pelo menos quando a gente lê uma obra tendo em mente a outra, quando a gente vai lendo o Imbecil Coletivo, tendo em mente a tese
desenvolvida longamente no Jardim das Aflições e que foi introduzida pela Nova Era e a Revolução Cultural, que é uma obra de rápida leitura e que serve como introdução a essa trilogia, a gente vai percebendo que ali, em cada uma das, digamos, brigas que se arruma no imbecil coletivo, ele está dando provas da tese que está no Jardim das Aflições. Então, na verdade, todas as pessoas que podem parecer estar sendo ali pretextos para ataques pessoais, na verdade não são, são estudos de caso. Né? E o Olavo está muito mais interessado em mostrar como que é tudo aquilo que ele está dizendo, que ele diz claramente no Jardim das Aflições, se prova na prática no mundo cultural do Brasil, certo? Então, quando ele fala ali no Jardim das Aflições que as pessoas caíram numa imbecilização coletiva, numa auto-hipnose, onde um fica adulando o outro e todos fazendo parte de um delírio coletivo, ele mostra no imbecil casos particulares deste fenômeno. Então, na verdade, é como se fosse um grande... É como se fosse assim, você tem no Jardim das Aflições a teoria médica e no imbecil coletivo a gente tem os estudos de caso, a gente tem os relatórios médicos do mal que ele ali define, né? Então, é um tipo também de literatura polêmica que nos ensina qual é a importância deste tipo de exercício para uma vida intelectual sólida, legítima e autêntica. A pessoa que tem realmente um estofo, a pessoa que pensou muito no problema, quando ela identifica com um sofista, com alguém fraudulento ou com alguém que, na verdade, exprime o problema que ela levantou, é inevitável que no momento ele pegue a sua arma, que é uma pena, e vá lá e entre em polêmica para demonstrar o quão perniciosa é essa atitude, tá? Então, esse tipo de literatura é algo que deve fazer parte do nosso regime de leitura, é algo que não pode faltar. É importantíssimo a gente perceber o valor do embate para um meio intelectual saudável. Quando a gente não tem esse tipo de embate de alto nível, é porque as pessoas vão mal das ideias, é porque as pessoas perderam a criatividade, não tem mais nenhuma imaginação e, muito pior, não tem convicção das ideias que se defende. Quando a gente não tem nenhum tipo de literatura polêmica, a gente pode até dizer, puxa, o que a gente tem de cultura? Uma aridez infinita. E quando a gente tem esse tipo de literatura polêmica circulando na sociedade, a gente pode ficar feliz, porque a gente está dizendo, as pessoas estão usando o cérebro, as pessoas estão tendo coragem de manifestar o que as décadas de estudo consistente delas as conduzem a manifestar. Todo autor que tem uma literatura polêmica forte, na verdade, nos dá um sinal de saúde espiritual e a gente deve, portanto, saudar esse tipo de literatura e aprender o máximo que a gente puder com ela, tá bom? Então, muito obrigada aí pela companhia. Aproveitem o último dia de promoção, de inauguração na minha livraria. Os links das obras mencionadas estão aqui na descrição. Divirtam-se e até o próximo vídeo.